Olá pessoal, hoje eu decidi trazer um pouco para vocês aqui sobre como funciona, né, a integração de um projeto Quasar com a API do Google Maps, quais foram os desafios que eu enfrentei e como foi que ficou fácil, né, com o decorrer do tempo, a implementação aí dos demais serviços da API do Google. Então, basicamente, esse daqui é o projeto. Se vocês forem lá no meu GitHub, que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, vocês vão conseguir ter acesso aí a esse repositório. Basicamente é esse aqui, Quasar Google Maps. Aqui tem um IED sobre como contribuir, como instalar as dependências, como construir build para a produção. Basicamente, a gente tem aqui um projeto Quasar convencional. Se você já tem experiência com o projeto Quasar utilizando o Vue 13 e Vite, isso daqui não vai ser nenhum problema para você, não vai ser algo novo. Iniciando aqui, para a gente começar, né, um projeto usando a API do Google, nós precisamos aqui no nosso index.html inserir um script que vai carregar o SDK do Google Maps. Se eu vier aqui no googlemaps.ts, eu tenho essa URL aqui. Então eu teria que vir aqui, colocar uma tag de script, vou descer aqui mesmo, script, src e colocar essa informação aqui. Só que aqui no lugar de API key eu colocaria a minha chave de API. E esse foi o primeiro problema que eu enfrentei. Eu não queria deixar aqui no meu index.html a minha chave de API exposta. Então eu precisei bolar uma maneira de carregar esse script aqui com que eu pudesse passar na hora de carregar o script a minha chave de API, mas utilizando uma variável de ambiente, que seria essa .env aqui. Eu coloquei até um .env com .example, que serviria de exemplo para vocês, né, saberem qual é o nome da variável que eu estou usando no projeto. E aqui vocês teriam que passar o valor, né? Só renomeando renomeando não, criando o arquivo .env aí no root aí do projeto, como está disponível aqui, né, nesse projeto do .env. Para resolver esse problema de variável de ambiente, eu tive que utilizar aí um boot do Quasar. Então, toda vez que a instância do Vue inicia, antes de qualquer outro componente montar em tela, ele executa esses arquivos de boot. Então, é o momento ideal, né, para eu poder fazer a requisição do meu arquivo de script para que ele possa estar disponível posteriormente nos meus componentes das minhas páginas Vue. O problema dessa abordagem, até da abordagem mesmo aqui do meu index.html, é que nem sempre quando os componentes montarem, a variável, né, que eu utilizo na minha aplicação, que é fornecida por esse script aqui, ela vai estar resolvida. Por quê? Isso daqui leva um tempo, né, para ele pegar as informações do servidor e inserir na nossa aplicação. Então eu tenho que dar bolar uma forma de poder observar se essa variável existe, e se existir, no caso a gente utiliza, né, os recursos que essa variável ela provê. Então basicamente foi isso que eu implementei. Aqui no projeto eu tenho as minhas páginas, cada página dessa é uma page aqui no meu menu lateral. Tem esse daqui padrão, estilo customizado, Street View, Directions, Custom Marker, que é o que a gente vai implementar hoje. Onde que a gente consegue visualizar essas rotas? Aqui na minha parte de route, tem o meu routes.ts. E esse menu lateral, ele fica aqui dentro desse arquivo mainlayout.view, dentro dessa pasta de layout. Então tem aqui no meu keydrawer as minhas key route tabs. Então tem aqui
padrão, né? Eu tenho meu estilo customizado, o Street View, Directions, Custom Marker. Essas são as minhas rotas. É assim que eu utilizo, né, o View Router aqui no projeto Quasar. Então, voltando aí para a implementação, basicamente o que eu utilizei aqui para poder renderizar o mapa foi uma função recursiva. Então, no meu onMounted, quando o componente view ele monta em tela, eu declarei aqui uma função recursive render map e eu estou verificando se a variável do Google ela existe. Se existir, ele renderiza o mapa. Se não existir, ele espera um tempo, um segundo no caso, e tenta renderizar o mapa novamente. Toda vez que eu executo, né, essa função aqui, quando o componente inicia, eu executo essa função recursive render map. Só que toda vez que eu executo aqui dentro do meu S, essa função aqui, pode ser que eu caia num loop infinito, né? Então, por isso que nesse primeiro if, caso ele caia nesse if aqui, no caso de a variável, quando a variável do Google ela estiver sendo resolvida, já estiver sido resolvida na aplicação, essa função aqui, recursive render map, ela não vai ser chamada novamente. Então a gente vai sair do loop e a gente não vai ter aquele problema muito comum que a gente consegue ver nas aplicações JavaScript, que é aquele maximum call stack exceeded, alguma coisa assim, que é quando você faz uma chamada, né, faz chamadas excessivas a uma determinada função. Então foi essa forma que eu encontrei, né, de resolver esse problema. Talvez exista uma forma aí um pouco mais elaborada, né, ou mais simples de poder resolver isso, mas eu não achei que uma função recursiva pudesse aumentar aí tanto a complexidade do código. Então eu decidi implementar, né, dessa forma aqui. E foi basicamente o mesmo padrão que eu segui para todos os mapas. Né? Para o meu AppMap Custom Style, eu utilizei a função recursiva. Meu AppMap Directions, eu utilizei a função recursiva. E no Street View também, né, não poderia ser diferente, eu utilizei aqui a função recursiva. Essa daqui é só uma página, né, padrão aí que o Quasar ele gera quando nós tentamos acessar uma página que não existe, que não está mapeada aqui pelo nosso router. E aqui a gente vai começar a implementação aqui do nosso AppMap Custom Marker, que eu já coloquei aqui o padrão, né, do meu componente. Eu utilizo aqui um scaffold que eu mesmo, um snippet que eu mesmo criei. Se eu vier aqui em snippets view.json, tem esse snippet aqui personalizado. Quando a gente precisa saber, né, alguma informação de algum recurso que a gente está querendo utilizar na nossa aplicação, a documentação é sempre a nossa melhor amiga, porque é onde eu consigo encontrar as informações que eu vou realmente necessitar para aquele momento, e são informações atualizadas, informações oficiais, né? Porque muitas vezes a gente vê aí em livros, né, um pouco mais antigos, ou então artigos um pouco mais antigos, fontes de terceiros, né, que não são tão atuais, e a gente acaba implementando no nosso projeto coisas que são defasadas ou que tinha problemas de segurança, enfim, que podem trazer aí alguns riscos, né, para o nosso projeto. Por isso eu recomendo fortemente que todo qualquer recurso, né, de API ou de SDK que você venha utilizar, né, no seu projeto futuramente, você sempre consulte, né, a documentação. Então aqui a gente tem aqui a documentação do Google Maps, developer.google.com/maps. Aqui ele dá uma apresentação inicial aqui sobre a API que eles fornecem. Então aqui basicamente ele fala sobre os recursos para mapas, para rotas, para lugares.
E se você perceber, você consegue também ver que está em português, né? Então isso é um diferencial enorme, né, do Google aí para outras plataformas. Isso é uma barreira a menos, né, para quem quer testar os recursos e validar se realmente o serviço do Google vai atender o nosso cenário. Porque ele fala que ele tem os mapas dinâmicos, os mapas estáticos, o Street View, que basicamente é uma forma que a gente tem de conseguir caminhar aí pelas ruas, pelas rodovias e ver em 360, né, os lugares e tal. É muito legal. Um dos recursos que eu gosto muito é essa geocodificação. Ele converte coordenadas em endereços e vice-versa. Então eu posso passar o endereço e ele vai converter em coordenadas também. Isso é muito legal. Inclusive é um recurso que eles utilizam aqui. Eu mesmo utilizo aqui nesse componente de Directions, eu utilizo isso daqui. Se eu pesquisar aqui, Alcindo Castelo, essa API de Places, né, ela fornece para a gente o autocomplete. Então ele consegue, através aqui da nossa string de pesquisa, fornecer aí possíveis opções aí de lugares, né, baseado aí no que a gente digitou. E o legal é que com essa API a gente consegue pegar a longitude e a latitude desse endereço aqui, adicionar um marcador naquele ponto específico, mas nem sempre é só assim, né? Dessa forma a gente consegue também passar uma outra informação que seria o Place ID. Então o Place ID ele também tem alguns metadados, né, que o Google internamente ele consegue usar para poder definir, né, o local exato assim, de onde a gente está selecionando, né, um endereço. Então, um dos fatores que pode desmotivar, né, a primeiro momento, é que vocês podem ter ouvido falar que a API do Google ela é paga, né? E ela realmente é paga, porém o Google ele fornece aí $200, né, de crédito mensal, sem custo financeiro algum. Então são mais de 28.500 carregamentos de mapa todo mês, sem custo financeiro algum. Então, basicamente ele só pede algumas informações de cartão de crédito, mas é só para fins de validação, para realmente saber se é um cartão de crédito verídico e tal. Até mesmo porque, de repente, né, você pode, se você pudesse, né, iniciar aí o serviço, né, utilizar os recursos do Google sem utilizar um cartão de crédito, você poderia utilizar, né, exceder o limite e continuar utilizando sem pagar por aquilo, não seria tão legal. Então, muitas dessas plataformas, né, BaaS, que é Backend as a Service, infraestrutura como serviço também, essas outras plataformas na nuvem, aí, elas geralmente precisam, né, de um cartão de crédito para a gente poder dar como garantia das plataformas. Mas é isso, é um cadastro muito simples. Quando você realizar o cadastro, inserir as informações do cartão de crédito, ele vai fornecer aí para você uma chave de API. Quando ele fornecer essa chave de API, é necessário que no projeto vocês fiquem atentos a criar a variável de ambiente, essa .env aqui no projeto. E aqui no env.example, a gente tem aqui o nome da chave e aqui é o local onde você vai inserir essa chave de API. Então você vai copiar e colar aqui, exatamente como está lá. E o projeto ele pode continuar funcionando, né, sem nenhum problema. Quando a gente vem aqui na nossa aplicação, a gente consegue perceber que ele tem esses menus laterais, né? Esses menus laterais aqui também eu estou utilizando no modo mobile, né? Então ele tem uma disposição um pouco diferente aí para celular. Então foi uma preocupação que eu tive tornar ele responsivo, né? Até porque a maior parte dos usuários aí acessam através dos celulares. E como a nossa implementação é uma implementação um pouco mais simples,
a gente não vai ter tanto essa preocupação, né? Porque a gente vai acabar utilizando aqui todo o espaço disponível aqui por essa área de trabalho. Para nós começarmos, né, a implementação aí do nosso sistema, a gente pode vir aqui em Maps, pode ser aqui mesmo em Dynamic Maps, clica aqui em GS. Aqui no menu lateral ele tem alguns tutoriais que a gente pode seguir. A gente vai ter que achar aqui o de marcadores. Aqui, esse aqui é o de marcadores. E aqui tem toda uma introdução, né, de como utilizar a API, né, de marcador e tal. Só que como eu já utilizei, a gente vai pular um pouco essa parte da leitura e realmente começar na implementação. Então, primeiro, ele começa aqui iniciando, né, o mapa, renderizando o mapa. Então, eu vou copiar esse código. Aqui no nosso AppMap Custom Layer, dentro do setup, eu vou ter que fazer uma chamada para o meu onMounted. Aqui eu vou importar um onMounted. E aqui a gente tem que lembrar da nossa função recursiva, né? Então eu vou criar aqui a nossa função recursiva. Recursive. Deixa eu ver qual era o nome para não fugir do padrão. RenderMap. Então, if se a variável global Google estiver disponível, eu vou renderizar o map. Se não, eu vou fazer uma chamada novamente para a minha função de recursive renderMap. Aqui eu vou executar ela, porque quando ele inicia, né, o componente, ele precisa executar a função. Ela não é uma função invocada, né, imediatamente. E aqui basicamente a gente fornece a nossa latitude e a nossa longitude. Vou vir aqui no meu Google Maps, no site mesmo. Eu vou colocar Nama Auxílio Castral. A gente consegue com o botão direito pegar as informações de longitude e latitude. A gente tem essas informações, é o que a gente precisa. Que sejam essas informações aqui que necessita. Outra coisa que a gente vai ver também é que aqui, né, no caso do view, nós não utilizamos aqui esse document getElementByD, qualquer manipulação de DOM, né, a gente utiliza referências, porque o view ele consegue fazer algumas otimizações por baixo. Então eu vou criar aqui um ref const e aqui eu vou colocar o nosso ref, para que ele seja acessível lá em cima eu tenho que exportar, ou melhor, retornar do nosso setup. E aqui no nosso mounted, no nosso onMounted, nós conseguimos acessar via ref.map ref.value. Então, basicamente é isso. Então, agora o mapa provavelmente ele deveria já estar renderizando, né, corretamente. Então, vou colocar algumas informações aqui de estilo, colocar scoped para ser estilo escopado, vou colocar uma classe aqui de container e vou colocar aqui um container 100% no height de calc sem BH menos 50 pixels, que é a altura do header. Vou atualizar aqui.
Vamos ver qual foi o erro. Ele já deu o maximum count stack exceeded. Vamos ver o que foi que aconteceu. Tá. Vou colocar isso daqui dentro de um set timeout. Vou colocar aqui um segundo. Aqui ele já renderizou, né, o nosso mapa. Vou colocar aqui um zoom de 16. Um zoom de 20. A gente já consegue perceber aí que ele realmente colocou, né, aqui certinho a nossa ubicação onde está a ou não. Exatamente onde a gente definiu, né, as coordenadas de latitude e longitude. Aqui ele passa uma instância, né? Ele executa uma instância do marcador. Então ele dá um new Google Maps.marker, aí ele passa o mapa, o título e a posição desse marcador. Aqui, mais aqui embaixo, ele mostra como a gente pode inserir um marcador customizado, que é o que a gente quer implementar. Então aqui basicamente a gente importa, né, uma imagem, no caso aqui está importando ele de uma origem externa. A gente vai importar a nossa imagem que está dentro da pasta Assets, Images, Quasar Maps Logo SVG. Então aqui a gente vai importar, import marker image from assets barra images barra quasar logo maps logo.svg. E aqui onde ele está definindo a variável, aqui a gente não precisa declarar, porque no nosso import a gente consegue acessar. Aqui a gente pode renderizar um mapa, renderizar um marcador no caso. Aqui ele já está passando o mapa, a gente precisa passar o nosso ícone, que seria o nosso marcador. Beleza. E aqui, né, a nossa posição do mapa, a gente vai colocar essa latitude e longitude dentro de uma variável chamada coords. Aqui a gente pode pegar via desestruturação. E aqui no position, a mesma coisa. Acredito que seja só isso. Deixa eu ver se ele tem mais alguma função. Não, somente isso. Então, aqui ele já inseriu, né, o nosso marcador, que ele está um tamanho um pouco maior, né, do que esperado. Deixa eu ver se a API ela possui uma forma de definir o tamanho. Cirurgia marker, icon, cirurgia marker. Deixa eu ver aqui se a gente consegue size, style. Acho que a gente consegue inserir nesse path. Size. Acho que a gente consegue passar um valor em pixels talvez. 20. Deixa eu ver aqui. Ficou. Scale.
aparentemente não funciona aí para SVG. Aqui. A gente vai ter que pegar aqui, copiar, marca, acho que não tem problema. E ao invés de ser 400 por 400, eu vou colocar 25 por 25. E aqui no nosso App Map Custom Marker, eu vou pegar aqui um marca. Esse aqui agora ficou muito pequeno. Vou aumentar um pouco o tamanho para 50. Atualizar. Beleza, a gente consegue verificar, né, que o marcador realmente ficou lá no nosso endereço, né, especificado. Vou colocar 80, acho que é melhor para ficar um pouco mais visível. Você vê aqui, no zoom out, a gente consegue ver que ele já insere lá o nosso marcador customizado no endereço, né, de longitude e latitude que a gente especificou. Então basicamente é isso. A gente consegue aí inserir, né, marcadores customizados nas nossas aplicações. A gente consegue trabalhar também com Street View, com Directions. A gente pode inserir aqui uma posição de origem, por exemplo, Nama, Alcindo Cacela, e colocar aqui Grão-Pará. Shopping Bosch em Grão-Pará. A gente consegue ver aqui que ele traçou, né, a rota certinha, desde o Nama até o nosso Shopping Bosch Grão-Pará. Então, é muito legal os recursos que a API do Google ela oferece para a gente poder, né, trabalhar aí com localização, com mapas, com rotas. É muito interessante, né, esses recursos que a gente nem sabe, né, como é feito assim em background, né, que provavelmente deve demandar aí muito esforço, engenharia pura, né? O que é que tem por trás aí dessas grandes aplicações a gente consegue consumir de uma forma fácil, testar de forma gratuita. É muito legal aí esses serviços que o Google oferece para a gente.